Bom dia, professores e alunos, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de língua portuguesa. E nossa aula de hoje tem como título Reportagem sim, fake é fake dói. Temos uma brincadeirinha aí, hein? A habilidade que iremos acionar hoje na tela é produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e a circulação. Hoje quem dará a nossa aula é a professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Dani. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham. Tudo bem? Hoje nós vamos continuar trabalhando com os textos jornalísticos, mais especificamente a reportagem, tá bom? No decorrer aí do ano vocês viram junto com a Dani, com os professores que vocês têm nas escolas de vocês, o modo como vocês decidiram interagir, trabalhando aí os textos jornalísticos, né? Que são textos que nós vamos trabalhar aí no cotidiano, para a nossa vida, que são eles que nos ajudam a nos mantermos informados, tá bom? Para nós iniciarmos aí a aula, eu vou deixar duas perguntinhas para vocês refletirem sobre algumas situações. Laine, tá? Posso pontuar? Pode. Vai falar os objetivos? Pode falar, Dani, por favor. Então tá bom. Objetivos na tela aí, por favor. Relembrar as características do gênero jornalístico, reconhecer o passo a passo para a produção de uma reportagem, ler uma reportagem em forma crítica e produzir uma reportagem. Muito bem, esses são os objetivos. Obrigada, Dani. É sempre Imagina. bom ter um companheiro aqui, né? Vamos lá, então. Temos aqui, a primeira pergunta seria: como você acha que os jornalistas escolhem o que vai parar no jornal? Como eles descobrem as informações? Crie hipóteses. Vocês podem responder as duas perguntas em uma única resposta. Reflitam aí, falem com os professores de vocês, quem tiver com o pai em casa, alguém para auxiliar. Imaginem e respondam lá no chat, tá? 1 minutinho para vocês responderem. Laine, eu acho que ainda não subiram todas as respostas. Se você quiser dar mais 1 ou 2 minutinhos, porque só subiram os bons dias para mim. Para você Só subiu os alguma? Então tá, vamos lá. Mais 1 minutinho aí, por favor, para eles responderem. E aí, Dani? Então vamos lá. A aluna Júlia, da Procélia, a aluna Júlia foi rapidinha. Ela colocou na 1. As principais ideias de pauta vêm de histórias originais que ele ou ela encontrou ou em dados que viu por aí. Agora a professora
Samira acrescentou, notícias são fatos, né? Acho que ela quis dizer que, então, a partir dos fatos existentes por aí, são criadas as notícias. Deixa eu ver. Proedilca, pesquisam notícias de impacto na 1 e na 2. Alguém os informa, telefona, envia vídeos. Melissa, pro Daiane, eles veem as notícias mais interessantes no computador. Pro Terezinha, fatos impactantes. Pro José, através de relatos, acontecimentos. Quando choca ou curiosidades, fazem pesquisas. Pro Rita, notícia importante do momento, a aluna Suelen da Pro Janaína. Pelo menos subiram algumas aqui. Então, vamos lá, pessoal. A reportagem, ela vem trazendo, especificando um pouco mais uma notícia, né? Então, a notícia ela é mais objetiva e a reportagem ela vai aprofundar esse tema da notícia. Então, ela busca entrevistas, depoimentos. A gente percebe que, se a gente pensar por exemplo, uma reportagem que está na internet, né? Então, nós temos os hiperlinks, né? Eu consigo buscar mais informações além daquelas que estão ali. Então, eu posso ter um vídeo que eu clico e eu tenho mais informações sobre essa reportagem, sobre o fato que está sendo dito nesta reportagem, tá? Laine, também temos as TVs parceiras, né? Sim. Que muitos jornais se organizam, que antes eles têm a reunião de pauta, como a aluna Júlia colocou, e eles vão ligando para as parceiras também, o que tem de novo, o que saiu de legal, de interessante, porque assim como no jornal físico, que tem os cadernos, dentro do jornal também tem a parte de entretenimento, da notícia mais importante, do que está acontecendo atualmente no momento. Não é só aquela coisa pesada também, né? Porque senão fica muito pesado assistir um jornal também, né? Só com desgraça. Isso. Então, eles têm um script, né? Eu vou falar para vocês aqui qual que seria o passo a passo, né? Dos jornalistas, dos repórteres, para falarem sobre a reportagem. Então, primeiro eles têm uma pauta. Então, ali no grupo, né, o grupo vai discutir essa pauta, um assunto que seja de interesse coletivo. Lembrando, quando a gente fala de interesse coletivo, é que vai ter influência, né, na população. Por mais que você não goste do assunto, ou que o modo como ele está escrito não seja do seu interesse, como você pensa, mas ele influencia na comunidade de modo geral, tá? Então, eles discutem o tema aí entre o grupo, a apuração, como os alunos disseram aí, né? Então, eles vão apurar os fatos. Isso é verdade, não é? O que eu achei interessante é que eles buscam também aí fontes contraditórias, ou seja, ouve-se os dois lados. É sempre importante isso, né? Principalmente quando a gente quer argumentar sobre algo, né? Que então, aí entra até na checagem, né? Isso. Porque só um lado da notícia, só um lado do fato. Cada visão, aí cada pessoa tem um lado, tem o seu lado, né? Isso, né? Então, eu tenho que balancear aí, buscar as informações e, querendo ou não, a gente vai ter um direcionamento do que esse repórter acha, né? Mesmo que seja implícito, né? O que ele pensa? Então, ele vai pelo viés que ele mais acredita, tá? Eu acho que essa tela que você colocou pode até ir para o professor para ele printar, né? Sim. Caminhos para a produção jornalística, que é o que a Elaine está falando agora. Então, depois de apurar, né, nós vamos ter aqui uma edição. Então, eu tenho muitas informações, mas delas, né, quais serão as melhores, né? Quais eu vou utilizar para atingir o meu público? Então, vamos editar essas informações. Aí, novamente, a checagem, né? Então, é muito importante checar essas informações, são verdadeiras, não são? E aí, eu tenho quem me traz essa informação. Então, eles utilizam uma expressão on. Ou seja, essa fonte pode ser divulgada, né? Foi fulano de tal, foi empresa de tal, foi tal pessoa que divulgou essa informação e traz até um pouquinho mais de segurança para quem está lendo, né? Porque está explícito da onde que veio essa informação, né? Quem trouxe essas respostas, né? E off, né? Off, a pessoa faz uma denúncia, traz informações, mas ela não quer ser identificada por vários motivos. Aí tem que se checar mais ainda, né? Então, eu tenho que buscar outras fontes para verificar se o que essa pessoa disse, instituição que me trouxe a informação, se é verdadeiro ou não. Para não chegar no título da aula, né? É fake. Isso, Chega a ser isso. fake e dói. Isso mesmo, tá? Quer comentar alguma coisa, Dani? Não, acho que está perfeito. Não? Como a Dani disse, né, e está aí no próximo slide, tudo isso é importante para quê? Para que não haja fake news, né? E como nós podemos nos policiar quanto a isso?
Então, sempre, né, eu recebi uma informação, verifico essa fonte, né, que jornalista é esse, é conhecido, não é, qual é a data, qual lugar que isso aconteceu, e buscar em um outro jornal, né, buscar em um outro jornal, pelo menos mais 2, e verificar aquela informação, como é que está sendo dita em outra fonte, né, como é que ela explicita essas informações, para a gente tomar muito cuidado. E isso que você falou acontece bastante, né? Porque dependendo do veículo de informação, a gente vê uma tendência. Isso. Os alunos vão perceber isso aí no decorrer da vida acadêmica deles e da vida deles, né? Porque a gente acaba escolhendo um veículo, um jornal físico, que seja, ou não, que seja pela internet mesmo, um veículo de informação que a gente acredita, que é mais confiável e que também tem o nosso estilo de comunicação, porque dependendo do jornal, a informação vem de uma forma, Sim. né? Eles veem isso no físico não, na TV, eu acho. Porque dependendo de um canal, a informação é dada de uma forma. Dependendo do outro canal, lá a informação é dada de uma forma mais leve. Sim. Então também tem essa questão, né? Uhum. E é interessante a gente pensar na fake news que ela vai mexer com as nossas emoções, né? Então, as palavras, do modo que elas são utilizadas, as imagens, é tudo para mexer com o nosso emocional. E como nós já dissemos aqui, os textos jornalísticos, eles necessitam, não que eles sejam totalmente, que é impossível, né? Mas eles necessitam ser imparciais, o mais objetivo possível. Então, se você verificar que esse texto que você está lendo está mexendo muito com a emoção, né? O modo como essa informação está sendo divulgada, fique atento e, novamente, pesquise, né? Sempre. Pesquise sempre. E eu acho muito interessante, né? A Dani falou aí eu sigo um estilo de jornal que para mim é mais agradável, a Dani segue outro. Mas é sempre interessante também eu ir buscar naquele jornal que não me interessa muito, como essa informação. Sim, se é verídica divulgada. realmente, né? Se os dados estão batendo. Aconteceu muito isso agora no Covid, né? Uhum. No Covid é ótimo, né? Na pandemia, por conta do Covid, a gente assistia um veículo X e aí, ai, tantos mortos, tantos incidentes, enfim, tantos leitos, não tem. Aí você, opa, será que isso é real? Aí você ia procurar em outro veículo, ia procurar em outra fonte realmente para verificar, porque tem que checar, não é só olhar esse só me agrada, mas também te agrada por alguma coisa, né? Isso. Uhum. Aí agora nós vamos fazer a leitura de uma reportagem. Caros colegas, né, pais também que nos acompanham, eu sei, eu tenho ciência que essa reportagem aqui ela é um pouquinho mais extensa para o 6º ano, né? Tem uma linguagem assim que talvez pudesse ser mais acessível a eles, mas novamente, por conta dos materiais que nós temos disponível, né? Isso aqui foi o que eu achei melhor, que eu pudesse melhor trabalhar com os alunos do 6º ano. Mas nós vamos fazer a leitura juntos e eu vou fazendo apontamentos, tá? Então, aluno, pegue aí o seu caderno, vai fazendo anotações, porque o texto está um pouquinho longo também. Algumas respostas, ou melhor, para vocês responderem algumas perguntas, nós vamos voltar partes do texto, tá? Mas conforme eu for explicando aqui para vocês, vocês vão observar que talvez nem necessite voltar, tá? No texto. Eu e a Dani vamos ler junto, tá bom, Dani? Tá bom. Então, temos lá. Unicef pede 6,4 bilhões para socorrer 190 milhões de crianças em 2021. Então, nós temos aí o Fundo, né, das Nações Unidas para a Infância. Então, nós já temos o destaque para a infância, para a criança. Socorrer, observem aí, né? Socorrer a gente já pensa numa emergência, claro, né? Não tem como ler socorrer e imaginar uma situação agradável, tá? E o número em destaque, 190 milhões. E, novamente, crianças, tá? Em 2021. Então, aqui a gente já tem um título aí para a reportagem. Depois, temos o subtítulo, que lembrando, né? Ele vai acrescentar informações ao título e sempre buscando esse estímulo do leitor continuar a leitura, tá? A Pelo Record deve financiar programas em 159 países e territórios no próximo ano. 149. Não falei 149? 159. Síria e Venezuela seguem entre algumas das maiores crises humanitárias. Unicef citou Moçambique, onde mais de 425 mil pessoas estão deslocadas pela violência em Cabo Delgado. Novamente aí, apelo, então súplica, é algo muito, muito
urgente, não é apenas um pedido, eles estão apelando, olha, por favor, isso é urgente. Crises humanitárias, então são situações que colocam em risco um grande número de pessoas. E se há uma necessidade de socorro para estas pessoas, que no caso aqui o foco está nas crianças. Então observem que a reportagem nos está levando para um olhar das crianças, como que as crianças estão passando por este momento. Deslocadas, ou seja, elas tiveram que sair de determinado local e a gente observa aqui que é de modo forçado, não foi nada suave, tá? E temos aqui a palavra, infelizmente, violência, né? Então, reforçando aí para as crianças, como será, né, que elas estão passando por isso? E o número, novamente, ó, 425 mil pessoas. Então, é muita gente. Muito. E né? pela violência, né, é o motivo, né, pela qual elas foram deslocadas. E os alunos vão lembrar que a gente já falou, Moçambique, Cabo, né, os países também falando de língua portuguesa. Isso, muito bem. Então, continuando aqui. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, ó, então ele explica, né, o que é o UNICEF. O Fundo das Nações Unidas para a Infância. Lançou, esta quinta-feira, o maior apelo de emergência da história da agência no valor de 6,4 bilhões. O objetivo é chegar a 300 milhões de pessoas, incluindo mais de 190 milhões de crianças, com apoio e serviços vitais no próximo ano. Então, vitais, relacionado à vida, que é essencial, tá? Vamos observando aí, então, essas palavras em destaque. Dani? Aumento. A quantia representa um aumento de 35% em relação ao que foi pedido este ano, mostrando o agravamento das necessidades humanitárias em todo o mundo devido às crises prolongadas e à pandemia da Covid-19. Você quer pontuar a palavra? Eu por favor. aponto. Então, temos aqui um subtítulo aí, né, em destaque, o aumento, né? Então, reforçando, ó, não é pouco, né, o que a gente está, entre aspas, acostumado a ver, mas tem tido um aumento. Então, a situação está piorando, né? E aí, a gente tem aqui o agravamento de necessidades humanitárias. Então, ó, como eu falei, tem muitas pessoas necessitadas e isso só tem se agravado. Então, a gente observa aí um apelo, né, e o direcionamento também, querendo ou não, do jornalista, né? E tem até a fotinha ali do lado também que mostra isso de certa forma, né? Uhum. Muitos serviços de vacinação foram interrompidos em mais de 60 países e quase 250 milhões de alunos ainda estão fora da escola por causa da pandemia. A crise também aumentou casos de violência de gênero e doméstica, gerando desemprego em massa. Infelizmente, isso não foi só lá nesses países, né? Isso, né? Então, temos aqui a palavra crise, ou seja, crise é tudo aquilo que foge, né, ao comum. Então, se temos uma crise, consequentemente, temos um problema. E aí ele reforça a questão também aqui. Eu vou focar mais nas crianças, tá? Embora ele coloque mais problemas aqui, mas vamos focar nessa questão das crianças, tá? Então, ele reforça o fato de que as crianças também estão perdendo quanto à educação, né? Então, elas estão sendo prejudicadas em vários setores da vida delas. Sim, porque você imagina, se eles têm uma necessidade humanitária básica, Elaine, o que seria para eles uma aula online? Gente, um celular, né? Se assim, a pessoa de repente não tem o básico, da saúde, assim, o que comer, o que vestir, é um lugar para morar decente, saúde pública mesmo boa, vai falar de aula online? Isso, e né? é comprovado, né, que esse déficit em alimentação e nutrição afeta no desenvolvimento cognitivo, isso é comprovado, né? Então, não tem como estudar com fome. Não tem. Impossível. Não tem mesmo. Tanto que a gente brinca com os alunos, né? Toma um café. Eu falava muito isso aqui, esse horário da manhã. Vocês já tomaram café? Vamos pegar o café e acompanhar a aula. Sim. Porque realmente a gente desperta melhor, né? Uhum. E continuando aí, o Unicef lembra que este ano também foi marcado por novas crises humanitárias. Isso. Já falei sobre as crises humanitárias, né? É só para destacar aí como ele reforça este problema. Aí temos lá, Moçambique. Então, ele vai especificar um lugar, né? De que modo que tem sofrido. Na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, mais de 425 mil pessoas, incluindo 191 mil crianças, foram forçadas a fugir de suas casas. Ó, então, ele destaca aí
o número de crianças, muitas, não poucas. Temos aí forçadas, não foi espontâneo, né? Não foi por benefício, né? Não foi por Foram livre forçadas, vontade, né, coitados. isso. E fugir, então você imagina aquela cena horrorosa, porque ninguém foge, né? Verdade, Você Elaine. foge deixando tudo para trás. Roupas, documentos, a sua vida toda, né? Afetiva, material. Colocando sua vida em risco muitas vezes, né? Isso. Agora pensem, crianças, né? Vocês são crianças, pensem numa situação dessa. É bem complicado. Foram reportados. Peraí que eu me perdi. Foram reportados casos de assassinato, sequestro e recrutamento de crianças como soldados. Então, elas estão perdendo a infância, né? Essa infância está sendo perdida. Os professores estão querendo o texto na tela, por favor. Aê, obrigada. Isso. Aí temos lá. O Unicef lembra a temporada recorde de furacões e tempestades tropicais que arrasou vários países da América Central, onde 2,6 milhões de crianças foram atingidas, assim como no leste asiático, que prejudicou 3,4 milhões de meninos e meninas, tá? Então, ele reforça aqui essa questão natural também, né, dos problemas naturais que deixam. A gente sabe que os países da América Latina têm muitos problemas, né, financeiros, N problemas. E muitos relacionados a furacões ou coisas do tipo assim, né? Incidentes. Meu Deus, fugiu a palavra. Mas eles sabem do que eu tô falando, eu acho. Isso, assim, eles já têm problemas sociais, então a gente vem aí com furacões, tempestades, o problema só se agrava, né? O leste asiático, para reforçar, temos mais lugares, né? E aqui, meninos e meninas, né? Então, todos estão sendo aí afetados com esses problemas humanitários. Venezuela e Afeganistão. A Covid-19 agravou outras emergências humanitárias, como no Afeganistão e na Venezuela, assim como Bangladesh, Burkina Faso, República Democrática do Congo, Líbia, Sudão do Sul, Iêmen e Síria. Iêmen, né? Iêmen, perdão, gente. Isso. Eu vou correr um pouquinho, tá? Então, aqui, ó, agravou de novo, né? Então, é muito problema, gente, está se agravando. Atenção, atenção para isso. Emergência, né? Novamente, emergência não é algo tranquilo. Precisamos de urgência para isso. Somente nesses 2 últimos países, quase 17 milhões de menores precisam de ajuda. Então, ele fala assim, ó, só nesses países, né? Então, pense que só nesse pedaço aqui, o tanto de crianças. Se nós formos pensar no restante, é absurdo. É absurdo. Absurdo. O Unicef estima que 36 milhões de crianças, um número recorde, vivam deslocadas por conflitos, violência e desastres naturais, que é a palavra que eu queria lembrar, desastres naturais. Isso, eu também estava tentando lembrar. Uma pro colocou aqui, ó, catástrofes naturais. Isso, Então, crianças, para reforçar a questão da infância de novo, né? Conflito, violência, só coisas negativas. Quer que eu vou lendo? Por favor. Henrietta Fore, diretora executiva da agência, ressalta que quando uma pandemia arrasadora coincide com conflitos, alterações climáticas, desastres e deslocações, as consequências para as crianças podem ser catastróficas. Isso. Aqui eu quero só reforçar com vocês um pouquinho, né? Como está marcada aí a fala, né? Então, lembrando aí das aspas, né? Então, na reportagem, para marcarmos a fala, temos aí o uso das aspas, tá? É importante pensar nisso quando vocês forem produzir a reportagem de vocês, tá bom? Uma citação direta, eles já viram. Isso. Segundo ela, esta citação sem precedentes exige uma resposta igualmente sem precedentes. E por isso, ela pede a doadores que ajudem a evitar o surgimento de uma geração perdida. Isso. Então, sem precedentes, ou seja, nunca houve nada parecido com isso. É uma coisa de louco. Resposta. Então, precisamos de atitudes. Atitudes. A gente quer resposta para isso. E respostas também sem precedentes. Ou seja, precisamos de coisas novas. Não só promessas, ações, atitudes. Geração perdida, né? Se essas crianças não forem socorridas, não vai ter como resolver esse problema depois. Tudo estará perdido. Vacinas. Como parte de sua resposta à Covid-19, o Unicef iniciou uma operação maciça para o fornecimento e aquisição de vacinas. Isso. Pode ir para o próximo, por favor? A agência coordenará com
com as principais companhias aéreas e fornecedores os esforços de entrega de vacinas a mais de 92 países. A Unicef também atuará como governos para distribuir as vacinas e combater a desinformação. Isso, então aqui ele fala um pouquinho, né, qual que seria uma possível solução para este problema, né? Uma das, né, o que ajudaria, né, a diminuir esse problema. Então, ele cita a questão das vacinas e também o reforço a tirarmos essa desinformação. Então, informar a população. Quanto mais informada a população, mais força ela vai tendo. Bem atual, inclusive. Sim. Em 2020, a agência tratou mais de 1,5 milhão de crianças com subnutrição aguda grave e 3,4 milhões foram vacinadas contra o sarampo. Isso. Olha outro problema aí, né, de vacinação, sarampo. Uhum. Além disso, 3 bilhões de pessoas foram informadas sobre prevenção da Covid-19 e 1,8 milhão de profissionais de saúde receberam equipamentos de proteção. Então, eles aqui colocam algumas atitudes que eles já tiveram, né, para diminuir esses problemas. Não solucionar, mas diminuir. Dani, agora Acabou. as perguntas, né? Isso. Deixa eu só apontar uma coisa. Muita gente falando assim, é importante essa pausa no texto. Como a Elaine falou, primeiro, é um texto que não temos na apostila, né? Então, assim, muitos de vocês, assim, estão falando de habilidade, objetivo, porque não pegaram ainda a aula no repositório. O nosso aluno, não sei se ele tem esse acesso, se ele consegue, embora seja livre lá no CMSP, mas pegar essa aula no repositório. Então, assim, é importante parar quando temos um texto mais extenso para realmente fazer essa leitura pontual. Necessidade, talvez, que não sejam de outros textos mais curtos, né? Que o nosso aluno já esteja mais acostumado, porque nós temos que treinar também o que é a escutativa do nosso aluno. O que você entendeu lá sobre o que você leu? Aqui era um texto, é uma reportagem, é um texto mais longo, e como a Elaine falou, tem algumas palavras que são necessárias pontuar sempre para o aluno, até porque são nomes novos, muita informação relacionada a números, né, Elaine? Sim. Então, só para pontuar isso, tá? Agora, bora lá, né? Bora lá. Então, temos aí algumas perguntinhas, tá? Vocês podem responder a primeira e a segunda juntas também, não tem problema. O título da reportagem traz elementos que estimulam os leitores a lerem o texto por completo? Então, a partir do que nós vimos, exploramos, será que isso acontece? Pensando nisso, vocês já podem responder a segunda. A função do subtítulo na reportagem. Desculpa, qual a função do subtítulo na reportagem? Então, que função que ele tem? No texto lido, quais informações são acrescentadas a partir do subtítulo? Vou deixar aí para vocês 30 segundinhos, tá? Que o nosso tempo está apertado para vocês responderem. Só as duas por enquanto. Isso. Então, vamos lá. A Júlia, da Procélia, colocou apenas a 1, que ela colocou sim, na verdade. Deixa eu ver, a Proneide, a aluna Maísa Cecília Pereira, colocou antecipar o assunto do texto. Pro Rita, sim, despertar o interesse. A Pro Elizabeth colocou, adorou a explicação do texto, até porque é uma leitura comum dos alunos, muito bom. Pro Daniel, a aluna Emanuele, sim, traz elementos. Isso, então vamos lá. Como nós vimos, o título tem o destaque aí, né? Os números, como são apresentados, o socorrer, a palavra crianças. Então, o título ele já chama a atenção. E quais são os elementos do subtítulo? Então, ele vai acrescentar. Então, nós temos aí o acréscimo desses territórios, né? Falando sobre a Síria, a Venezuela. A gente tem a questão das crises humanitárias. Novamente, aí, o destaque de números de pessoas, a palavra deslocada, a violência, né? Então, tudo isso vai colaborar para
instigar, né, o nosso leitor a continuar esta leitura, tá bom? Depois nós temos aqui no próximo slide, temos lá. Agora 16, né? Isso. Pode colocar no 16 15. agora. 15 ainda? É. Agora é o 15, Má. No corpo da reportagem, qual o tempo verbal preferencialmente empregado? Rapidinho, a gente vai pensar aqui de forma bem simples neles, tá? É o presente, é o pretérito, que é o passado, ou o futuro, tá? O relato ele é feito em primeira pessoa, eu, né? Ou em terceira pessoa, ele ou ela, fala-se sobre alguém, tá? E vão justificar. 30 segundinhos aí para vocês, tá bom? Por favor. Voltamos. Pro Alex, presente do indicativo. Só essa? Pro Ana Paula, pretérito. Respostas divergentes aí, ó. Vamos lá. Então, nós temos os dois, né? Porque ela está relatando, né, fatos que já passaram, mas ao mesmo tempo ele traz para a atualidade. A gente sempre tem que trazer a notícia, a reportagem como algo atual, né? Então, aí, pelo menos onde nós lemos, a gente não vai conseguir ficar indo e voltando, infelizmente, o tempo está curto. Mas nós temos aí os dois, está bem equilibrado, tá? Quando ele fala dos problemas que temos, né, que já tiveram, das ações que já foram tomadas e que estão sendo tomadas agora. Então, está aí meio a meio. E tá? alguns alunos colocando terceira pessoa. Isso, em terceira pessoa, porque eles estão falando sobre aquilo, aquela pessoa, aquele assunto, certinho. Próximo. Aí. Você pode ler, Dani, por favor? No decorrer do texto, há uso de adjetivos. Eles influenciam na forma como o leitor interpretará o texto? Justifique. Então, uma pergunta aí, está questionando se há uso de, na verdade, afirmando se há uso de adjetivos, que há uso de adjetivos, e perguntando se eles vão influenciar aí na forma como você, leitor, interpretou esse texto, certo? Isso. Relembrando, né? Os adjetivos, eles vão dar uma característica, pode ser positiva ou negativa. A gente viu isso no texto? Tem ou não? Se sim ou não, se sim, como é que ele interfere no modo como nós enxergamos esse texto? Já a segunda, pode ler, Dani? Qual a finalidade de citar a fala de especialistas e ou das pessoas envolvidas no fato? Interessante, porque você pontuou lá as aspas, né? Isso. E quais, né, recursos linguísticos e gramaticais foram utilizados ou são utilizados para empregar essas declarações? Então, como é que eu marco essa fala? Tá? E qual a finalidade de se ter uma imagem aí na reportagem? 1 minutinho para vocês responderem. Então, vamos lá. A Pro Iraide colocou: adjetivos intensificam o problema nesse texto, né? Pro Ana Eulinda, eu acho. Os adjetivos envolvem o leitor para analisar a reportagem com mais ou menos intensidade. O Guilherme da Procélia, eles influenciam sim, na opinião dele. Ai, meu Deus, subiu. A 2 aí.
a Júlia, da Procélia, qual a finalidade de citar os especialistas? De ter uma testemunha, ela colocou. Talvez ela queira dizer outra palavra, mas a gente entendeu. A imagem pode para gerar mais impacto para o Marlene, quais recursos linguísticos, né? A imagem realmente é um deles. Já tem até a 4, Laine. Qual a finalidade da imagem? Para eles verem como é a situação do lugar através de fotos e vídeos da Prosandra. Tem mais algum aí? Alguns adjetivos são usados para persuadir o leitor. Isso. Ditam a opinião, os adjetivos, credibilidade. Isso. Muito bem, então ótimo, conseguindo Dani. coletar as respostas. Isso, então temos lá alguns exemplos aqui, ó. Emergências, não são apenas emergências, elas são humanitárias, né? Então, eu tenho aí essa intensificação. Qual a finalidade de citar um especialista, né? Para reforçar esse fato, né? Então, é uma pessoa especialista no assunto, ou se for um depoimento, ela viveu essa situação, então comprova, né? Ou melhor, reforça a veracidade das informações dessa reportagem. De que modo, né, que nós marcamos aí essa fala? Pelo uso das aspas, tá? E a finalidade da imagem é para mostrar e também ela vai mexer mais ainda com as emoções, né? Com certeza. Principalmente ali quando a gente viu aquelas crianças, a expressão, né, da face delas demonstra aí um cansaço, uma tristeza. Inclusive, para pontuar da foto, tem uma aula no repositório que não foi ao ar, eu acho que do dia 8, alguma coisa do tipo, e ela fala sobre fotoreportagem e fotodenúncia. Eu acho que é uma aula extremamente legal, que dá para vocês acrescentarem a essa aula que vocês estão vendo hoje com o aluno. Porque bem isso, qual a importância da imagem em relação a um texto também? Ou a uma manchete apenas? Isso. Então, nós fizemos aí, desculpem por ter sido corrido, mas, né, fizemos o melhor que pudemos, tá? Por que a gente analisou aí detalhadamente essa reportagem? Para que os alunos fossem observando a estrutura, né, o formato, como as palavras são inseridas, para observar realmente como que é a característica da reportagem. Ter um exemplo, tá? Então, a partir disso que nós vimos, o que eu gostaria que vocês fizessem aí na casa de vocês, né? Vou mostrar para os professores de vocês depois. Vocês vão pesquisar algum assunto que seja do interesse de vocês, né? Eu até sugeri alguns aqui. Sobre animais de estimação. Quais são os mais comuns e os incomuns, né? As brincadeiras tradicionais e hoje que os alunos estão mais relacionados aí com as tecnologias, nem todos brincam, né? Com as brincadeiras tradicionais, sobre anime, K-pop, o que vocês quiserem, o que for interessante para vocês. Façam uma pesquisa sobre esse assunto, novamente, em fontes diferentes, né? Tentem evitar aí o Wikipedia, tá bom? Fontes específicas mesmo sobre esse assunto. E aí vão fazendo anotações, tá? Não tem problema de direito autoral, Isso. né? Então vai fundo aí, clica nos hiperlinks aí, né, Elaine? Sim, sim. Aí o que vocês vão pensar? Coloquem no próximo slide, por favor. Um assunto principal, então vocês têm o tema, mas dentro do tema especifiquem o que vocês vão falar. Então, o assunto principal, o público-alvo, vai ser geral, crianças, adultos, adolescentes. Pesquisem fatos, depoimentos, falas que deem veracidade à informação, uma imagem atraente para reproduzir aquilo que vocês estão falando e pensem, esse texto será publicado em mídias digitais ou impresso, televisivos, como é que será? E aí vocês vão elaborar o texto de vocês. Seguindo aí, o próximo slide, Dani, por favor. A gente tem aí 2 slides, tá? Para que depois que vocês fizerem o texto de vocês, observem e coloquem aí um X, né? Está adequado, não está adequado, né? Atingiu o objetivo ou não atingiu. Pode, inclusive, trocar com o aluno, né? Com o colega, para um analisar o do outro e clicando aí, não achei atraente, não achei informativo. O professor pode ajudar a responder essa tabela também. Isso mesmo. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. E nessa aula, o que a gente viu? Então, revimos a definição de textos jornalísticos, analisamos a estrutura de uma reportagem, criamos caminhos para a produção de uma reportagem. Muito obrigada a todos vocês. Dani, obrigada. Obrigada, foi ótima a aula, Elaine. Tchau, Parabéns. tchau, gente. Avaliem aí a aula, gente, ó, QR Code e link, tá bom? Até amanhã.